Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, porque nós vamos começar com nossas aulas online. E eu espero que vocês estejam bem dispostos, tenham tomado um café da manhã legal, para a gente aprender bastante hoje. E hoje a gente já vai começar com produção textual. Eu sei que todo mundo adora produção textual, né? Pois é, olha aqui. Primeira pergunta que a gente faz é sobre aquele tema que a gente já estava conversando em sala de aula, depois que vocês apresentaram as poesias de vocês, incríveis. A gente estava falando sobre texto e uma coisa chamada parágrafo. Espero que todos estejam com memória fresquinha. Mas então, antes da gente ver o que é que o livro está trazendo aqui sobre texto, é importante a gente lembrar daquela conversa que a gente teve, lembra, nos primeiros dias, sobre o que é um texto. Várias pessoas falaram que era um conjunto de palavras, que era frases juntas e tudo mais. E a gente viu que um texto é também isso, mas não é só isso. Um texto, ele é tudo aquilo que é escrito, falado, ou até às vezes uma imagem, uma linguagem visual. Tudo aquilo que tem dois pontos importantes. O primeiro, passar uma informação, fazer uma comunicação, não é, entre as pessoas. E o segundo é que esse texto, não importa a forma dele, é que ele tenha sentido. E esses dois pontos são muito importantes. Aqui nós vamos falar sobre o texto escrito, tá bom? Que é o que a gente mais utiliza na escola, nas nossas aulas de produção textual. Ok, então, o que é o texto? Aqui no nosso livro tem essa informação, ó. O texto é uma estrutura formada de palavras, frases e parágrafos que se relacionam, formando um sentido completo, de acordo com o contexto em que foram produzidos e com o destinatário para o qual foram escritos. Então, aqui ele está falando sobre o texto escrito, esse texto que a gente produz escrevendo, sobre a literatura, sobre os livros e tudo mais. Esses, sim, são um conjunto de palavras, frases e parágrafos. Sim, a gente já tinha começado a ver sobre o parágrafo, e eu espero que todo mundo aí esteja com a memória fresquinha sobre o que é isso. O parágrafo, ele é uma parte essencial do texto, porque ele reúne um conjunto de ideias, um conjunto de coisas do qual a gente quer falar para produzir a comunicação e o sentido do texto. Então, cada parágrafo do texto, a gente vai colocar uma informação para que juntos ele formem o texto como um todo. E juntos eles se complementem, ou seja, não adianta colocar um parágrafo falando sobre caracol e o outro falando sobre um rio, porque não vai fazer muito sentido se a gente for juntar tudo isso. Os parágrafos eles têm que ser complementares, eles têm que ser um complementando a informação que estava no outro, e assim a gente vai fechando o sentido do nosso texto. Tá bom? Lá no material que eu mandei para vocês via WhatsApp, nós temos o primeiro texto, o texto 1, que fala sobre videogames não provocam violência infantil. Esse é o título dele. E quando vocês abrirem esse texto, eu preciso que vocês deem uma lida nele primeiro. Olha só esse texto. Para a gente entender o que é o parágrafo. Então, esse texto ele é dividido em vários parágrafos. Olha como cada começo de parágrafo tem um espaço para sinalizar que ali está começando um parágrafo. Então, nesse texto, se a gente for contar, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 parágrafos, não é? É importante a gente
entender que texto é esse. Então, na leitura de vocês, deu para perceber sobre o que esse texto fala? Que gênero seria esse texto? Lembra do que a gente falou sobre gênero textual? Que são aquele conjunto de características que diz de que tipo é aquele texto. Aqui a gente tem um artigo de revista. São aqueles textos que as pessoas escrevem, geralmente jornalistas, repórteres, que colocam em forma de texto e publicam em revistas. Falando, obviamente, sobre videogames, como vocês viram. Quando vocês lerem o texto, tem algumas informações que eu adoraria que vocês prestassem atenção. O quê? Então, o primeiro parágrafo, olhem aqui o tamanho dele, ele começa o texto dando algumas informações sobre o que a gente vai falar no texto. Em Grand Theft Auto, em GTA, como todo mundo sabe, GTA é um jogo, não é? Então já dá uma dica além do título. O primeiro parágrafo já dá uma dica que esse texto a gente vai falar sim sobre jogos. Um dos videogames de maior sucesso entre jovens e adultos, o personagem controlado pelo jogador pode roubar, agredir até matar. Em Resident Evil, tiroteio e pancadaria também rolam soltos. Mesma coisa em Counter-Strike. É óbvio que isso preocupa muitos pais. Será que esse tipo de jogo pode tornar uma criança mais violenta e um adulto? Percebem que ele terminou esse parágrafo fazendo uma pergunta, deixando aí uma resposta para responder apenas nos próximos parágrafos. Porque esse parágrafo se chama introdução. Na introdução, o autor vai colocar algumas informações que vão dizer sobre o que aquele texto vai falar, porém ele não vai dizer tudo, ele só vai fazer um começo, é como se ele estivesse preparando o leitor para aquele texto. Aí logo depois, nos próximos parágrafos, a gente tem o desenvolvimento. O desenvolvimento, o nome já diz, é onde ele vai desenvolver essas ideias que ele lançou lá no primeiro parágrafo. Aqui ele terminou fazendo uma pergunta: será que esse tipo de jogo pode tornar uma criança mais violenta e um adulto? Então, no desenvolvimento, ele vai procurar responder essas perguntas, responder e falar mais informações de por que ele acha isso, de trazer algumas informações sobre videogames, às vezes alguns dados que provem ou não se os videogames deixam mais violentos. Então aqui nós temos o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo como o desenvolvimento desse texto. Primeiro nós temos a introdução, depois as ideias que vão ser desenvolvidas, o desenvolvimento. E por fim, lá no último parágrafo, ele vai encerrar o texto, ou seja, ele vai fazer uma conclusão desse texto. Ele vai fechar todas as ideias. Tanto ele pode, dependendo do texto, resumir tudo aquilo que ele falou e dar uma opinião final, ou ele pode, claro, sugerir como esse problema poderia ser solucionado, não é? A conclusão vai encerrar as ideias do texto ou deixar aberto para depois ou posteriormente ele ou outra pessoa falarem mais sobre aquilo. Mas na conclusão, a gente vai fechar as ideias que a gente abriu lá na introdução e desenvolveu aqui nos outros parágrafos de desenvolvimento. Então, pessoal, assim nós temos um texto mais organizado. Como? Primeiro, a gente divide o nosso texto em parágrafos. Esses parágrafos, eles vão desenvolver ideias diferentes, porém, uma conversando com a outra, uma interligada com a outra. Eles vão focar no mesmo assunto, que é o texto, mas cada um vai colocar informações diferentes. E para organizar ainda mais esse texto, nós temos essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Isso vai fazer com que o texto flua melhor. Na introdução, a gente dá aquela ideia sobre o que o texto vai falar.
no desenvolvimento, a gente vai colocar as ideias que a gente tem sobre aquele assunto, a gente vai dizer o que a gente pensa sobre aquele assunto. E na conclusão, a gente vai finalizar o texto, fechando essas ideias, concluindo o pensamento sobre o assunto daquele texto. Bem, aqui nós temos outro tipo de texto. Olha só, o título desse texto é Receita de Domingo. E ele conta a história de uma família passando o dia juntos no domingo. Esse caso aqui de texto que a gente tem se chama crônica. Aquele outro texto que a gente viu, o texto 1, ele era um artigo de jornal, lembram? Agora, nesse texto aqui, ele tem uma estrutura diferente. Ele é de um gênero textual diferente. Então, ele vai ter características diferentes. Não é? Lá no texto 2 que eu mandei no material de vocês também têm uma crônica falando sobre videogames. Quando vocês lerem o texto 2, vocês vão perceber que os textos falam sobre o mesmo assunto, porém, de formas diferentes. Por quê? O que é uma crônica? A crônica é um gênero textual do tipo narrativo. Ou seja, se ele é narrativo, ele vai narrar. E quando se narra algo, a gente está fazendo o quê? Contando uma história. Então, a crônica, ela vai contar uma história diferente de uma notícia, diferente de um artigo que vão trazer informações para a gente. A crônica, ela vai contar uma história sobre algo. Então, a crônica vai ter personagens, a crônica vai ter um lugar onde ela se passa, vai ter um tempo em que ela se passa, vai ter um narrador, vai ter tudo isso que nos ajudam a contar uma história, ok? E existem diversos tipos de crônicas. Aqui nós temos uma crônica narrativa humorística. Por quê? Porque ela vai satirizar, ela vai colocar o assunto dela, a história dela, de uma forma que faça a gente se divertir. E sim, existem vários tipos de crônica, desde as crônicas jornalísticas, que vão falar sobre um assunto, um fato, um assunto verídico, sério, ou uma crônica humorística, como essa que tem o objetivo de nos fazer se divertir, uma crônica poética, que tem um linguajar, uma linguagem mais voltada para a linguagem poética, e assim vai. Existem vários outros tipos de crônicas também, mas aqui a gente vai focar na crônica humorística, que é uma crônica também que conta essa história para a gente de uma forma bem coloquial, despojada, tá bom? E a crônica, ela sempre vai falar sobre um assunto do cotidiano. Olha aí, a notícia também fala sobre assuntos cotidianos, não é? O artigo que a gente acabou de ver também fala sobre assuntos cotidianos. O videogame é um assunto do cotidiano, é um assunto do dia a dia, que todo mundo participa, vê, não é? Mas a crônica, ela vai falar sobre isso narrando uma história. Ela vai falar sobre coisas que acontecem no dia a dia de uma pessoa, dentro de casa, no trabalho, na escola, e assim sucessivamente. Porém, contando uma história. Ela transforma essas pessoas que estão passando por aquilo em personagens. Então, se a gente for contar uma crônica, ou ler uma crônica, a gente vai ver uma crônica diferentemente de um artigo de jornal, ou de um artigo de revista, ou de uma notícia. Mesmo que dê para fazer, sim, várias crônicas a partir de notícias. Tem vários autores que criam as suas crônicas se baseando em notícias de jornais. Bem aqui eu encontrei na internet e eu vou mandar esse link para vocês. É um portal da crônica brasileira. Tem várias crônicas para quem se interessar, tá bom? Vocês podem procurar, tem crônicas sobre vários assuntos. A crônica do dia de hoje, ó, Um Mundo Novo, de Raquel de Queiroz. Eu já li e é ótima. Vocês vão se divertir muito lendo crônicas. E
Aqui nós temos uma pequena atividade. Olha só aqui, esse é o texto 1, que foi esse texto que eu mostrei para vocês, o artigo de jornal ou artigo de revista. Aqui nós temos o texto 2, que é a crônica, falando sobre o menino e o videogame. Ele conta uma história. Vocês vão ler esses dois textos, vão identificar aqui quais características tem nessa crônica. Será que ela fala sobre um assunto do dia a dia, como é que acontece? E aqui depois nós temos uma atividade bem pequena. Essa atividade eu coloquei linhas, mas o ideal seria que vocês respondessem no caderno de vocês, tá bom? Então vocês respondem essa atividade, são apenas 5 questões e tem uma proposta de produção de texto. Escrever uma crônica humorística. Olha que interessante, não precisa ser algo enorme, você pode fazer isso em parágrafos, como a gente falou dos parágrafos, lembram? Primeiro você faz uma introdução, depois você faz um desenvolvimento e finaliza o último parágrafo com a conclusão. Quem quiser fazer mais de 3 parágrafos, pode fazer. Nesse caso, você vai fazer um para a introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, tá bom? O desenvolvimento sempre vai ter mais parágrafos. Por quê? É onde a gente vai desenvolver as ideias, é onde a gente vai colocar tudo aquilo que a gente pensa sobre aquele assunto, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar áudio no privado, tá bom? Para o meu número que já está aí no grupo dos pais de vocês. Então, podem enviar o áudio perguntando qual foi a questão que você teve dúvida e a gente vai tentar fazer junto. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham curtido essa aula sobre texto, sobre parágrafo, sobre crônica e tô com saudade. Espero que a gente volte logo a nos ver. Tchau!